à Kinshasa. Olé, 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 Moriba Makasi. Olé, 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 Moriba Makasi. Olé, 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 Moriba Makasi. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Osmando Brasileiro. Nós vamos dar continuidade ao curso. Hoje nós vamos ter uma aula com o tema Diáspora Africana, Teoria Decolonial e História da África. Pois bem, a teoria decolonial também é conhecida como teoria da descolonização, né? Então, eu comecei para esse nosso encontro preparando material sobre os conceitos, o que seriam essas teorias da descolonização. Nós vamos ter, então, o conceito de descolonização, também conhecido como conceito decolonial, é a mesma coisa, portanto, que é, pessoal, o processo pelo qual uma ou mais colônias adquirem a sua independência. E isso pode ocorrer de forma pacífica ou não. Ou seja, aqui no Brasil, nós tivemos um processo primeiro de libertação de Portugal, com a questão da independência, e aí depois se buscou uma descolonização cultural, que é um outro processo um pouco mais longo, e demorado. E, geralmente, pessoal, faz-se um acordo entre a potência colonial e os líderes de movimentos de libertação. Ou seja, os movimentos de libertação no Brasil, eles lutaram por essa independência e, depois disso, foi dado o grito de independência e aí cumpre, então, buscar agora uma solução para uma convivência pacífica entre os velhos costumes e a nova cultura, e os novos costumes. Isso é o conceito de descolonização. O que é colonizar? Para a gente pensar na descolonização, nós precisamos conhecer o que é colonizar, para a gente entender que descolonização é o processo inverso à colonização. Portanto, colonizar, gente, é transformar em colônia. E, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, colônia é o quê? É o grupo de imigrantes que se estabelecem em uma terra estranha, como os portugueses que vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui, criando toda uma situação nova do que existia por aqui. Então, e também pode ser um grupo de pessoas que se estabelecem em outra região de um país. Por exemplo, um grupo de imigrantes da região sul pode colonizar a Amazônia, como aconteceu. E hoje nós temos vários exemplos. Um grupo de japoneses também vieram para a Amazônia. Tudo isso nós chamamos de processo de colonização. Ou seja, é estabelecer uma colônia. Depois disso, os nossos 3 conceitos de hoje é descolonização, e depois conhecendo o conceito de colonizar e colônia, e o outro é diáspora. Pois bem, o que é a diáspora? O conceito de diáspora, gente, ele originalmente surgiu de dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. Portanto, quando os judeus eles se espalharam pelo mundo para fugir da perseguição gerada por toda uma situação cultural de enfrentamento, digamos, daquele preconceito que sofreram os judeus pela acusação de que eles teriam matado Jesus Cristo, houve uma verdadeira caça a esses povos. E aí eles começaram a se dispersar pelo mundo. Eles perderam terreno no Oriente. Então, surge então esse conceito de diáspora. A diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo. E nós vamos falar, então, de diáspora africana, que é a dispersão de africanos pelo mundo, desde o processo da escravidão, iniciado ainda na Idade Média, mas ele parte, gente, da análise dos caribenhos e do seu processo cultural e identitário na diáspora. Então, esse processo de diáspora africana, ele surge com os estudos
estudante caribenho radicado no Brasil, ou radicado na Inglaterra, Stuart Hall. Ele começa a trabalhar com os estudos dessa identidade africana que se estabelece em outro país. E começa a perceber que a corrida dos africanos pelo mundo foi uma diáspora forçada também, mas ela surgiu com a escravidão. E isso acabou gerando vários problemas que posteriormente precisou ser trabalhado. Então, para falar em diáspora, então é necessário tocar em conceitos como cultura e identidade. O processo cultural, ele é muito importante na construção da identidade de um povo. Por isso é que se precisa pensar nos pontos que concluem o texto de Stuart Hall. A Stuart Hall, ele vai trabalhar, vocês vão ver, eu coloquei esse texto, uma resenha desse texto na apostila que vocês receberam junto com o material, em que ele vai falar da diáspora, em que ele vai falar sobre a diáspora africana pelo mundo, dos africanos pelo mundo. É a partir desse conceito que nós vamos pensar o que foi essa diáspora. Para o Stuart Hall, a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, é uma produção, ou seja, tem sua matéria-prima, seus recursos, seu trabalho produtivo. O que é que nós queremos dizer com isso? É que nos estudos de Hall, ele vai mostrar que esse povo que saiu da África, forçado a sair da África, e foi escravizado em vários países do mundo, dos quais aqui o Brasil, em que nós tivemos muitos africanos, milhões que vieram de lá, nós vamos ter todo um processo de aculturação. Eles tiveram que esquecer muita coisa do que eles tinham, ou pelo menos fingir que não sabiam, e tiveram que aceitar a cultura imposta pelo escravocrata. Portanto, ele vai dizer que tem sua matéria-prima em seus recursos, em seu trabalho produtivo. Vocês vão achar mais detalhes na apostila que nós colocamos, que vocês receberam anexo, em que nós temos o texto completo, falando de forma mais detalhada sobre essa questão. Então, estamos sempre em processo, é um outro ponto que o Hall conclui no seu texto, que nós estamos, pessoal, sempre em processo de formação cultural. A cultura, então, não é uma questão de ontologia, ou seja, do ser, mas de se tornar. Ou seja, o que ele vai mostrar é que nós também nos tornamos culturalmente alguma coisa. Nós nos transformamos com o ambiente em que nós estamos agindo e nós estamos convivendo. Nós não apenas transformamos a nossa cultura, mas nós transformamos também a cultura do outro, por meio da alimentação, por meio de danças, de música, e de vários outros elementos culturais que nós trocamos ao nos relacionarmos em sociedade, em família e enquanto indivíduos. Outro ponto, o terceiro ponto que Hall conclui é: a globalização vem elucidando as trevas do próprio iluminismo ocidental. As identidades concebidas como estabelecidas e estáveis estão naufragando nos rochedos de uma diferenciação que se prolifera. O que é que acontece? É que essa identidade, ela não é estável, ela se transforma o tempo todo. Por isso que, ao dizer que pensar em diáspora tem que pensar também em cultura. A diáspora, ela não apenas tirou um povo do seu país, a diáspora africana, no caso do Hall, como o Hall nos fala, mas ela transformou a cultura desse povo ao chegar aqui e interagir com outra cultura, como, por exemplo, a cultura indígena e a cultura do europeu que por aqui veio. Então, nós temos essa transformação. Outro ponto que ele chega também é que há dois processos opostos em funcionamento nas formas contemporâneas de globalização. Portanto, existem as forças dominantes, que ameaçam subjugar todas as culturas que aparecem, como aconteceu com a cultura europeia do branco,
né, com a escravidão, impondo uma mesmice cultural homogeneizante. Né? Seus efeitos podem ser vistos em todo o mundo. E os processos que sutilmente estão desencontrando os modelos ocidentais, ou seja, levando o quê? A uma disseminação da diferença cultural em todo o globo. Como vocês podem olhar, esses pontos que eu estou falando aqui, eles estão todos na apostila e enumerados também nos slides. Né? Para Hall, a literatura, gente, não, a alternativa não é apegar-se a modelos fechados, né? Ou seja, para quê? Para a construção da identidade, né? Mas abarcar os processos mais amplos, o jogo da semelhança e da diferença, que estão transformando a cultura no mundo inteiro. E também esse é o caminho da diáspora, que é o quê? A trajetória de um povo moderno e de uma cultura moderna, como o próprio Hall nos avisa. Né? Além do Hall, eu gostaria de falar rapidamente sobre um outro escritor que fala na mesma linha da linguagem, que é o Frantz Fanon. Né? Ele vai dizer que o negro e a linguagem, nós atribuímos uma importância fundamental ao fenômeno da linguagem. É por esta razão que julgamos necessário este estudo, que pode nos fornecer um dos elementos de compreensão da dimensão para outro do homem de cor. Ou seja, uma vez que falar é existir absolutamente para o outro, coincidindo com a ideia de identidade de Hall. Mas no momento em que esta situação ficou esclarecida, quando foi compreendida, pretende-se que o caso já está encerrado. Como então deixar de ouvir novamente, desorganizando o andamento da história, né? Esta voz, então, portanto, o problema não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. É essa a ideia que o Frantz Fanon vai trazer. Essas culturas precisam trabalhar para transformar esse mundo num mundo aceitável do diferente. E ele vai dizer também que a burguesia das Antilhas não fala o crioulo, né, salvo nas suas relações com os domésticos. Na escola, o jovem martinicano aprende a desprezar o patuá, que fala-se do criolismo com desdém, certas famílias proíbem o uso do crioulo e as mamães tratam seus filhos de pivetes quando eles desobedecem. Observe aí como funciona isso. E aí tem um poema que ele vai trazer que vai dizer o seguinte: minha mãe querendo um filho, memorando, se sua lição de história não está bem sabida, você não irá à missa de domingo com sua domingueira. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será nosso Deus, nos acuda. Cale a boca. Já lhe disse que você tem de falar francês, o francês da França, o francês do francês, o francês francês. Ou seja, nós temos aí um processo de imposição da língua para a dominação do outro. E é esse processo que fez com que essa aculturação desconstruísse a identidade original do africano. Então, o tempo todo hoje nós temos que conviver com isso. Sim, é preciso que eu vigie minha locução, pois também é através dela que serei julgado. Dirão de mim com desprezo: ele não sabe sequer falar o francês. Ou seja, é um preconceito que o martinicano enfrentou na Europa ao chegar lá com sua cultura diferente. Então, ele é obrigado a se aculturar. E isso vai mexer no processo de construção identitária deste indivíduo, né, que está vivendo nesta sociedade. Vocês verão esse poema também na apostila que nós colocamos e tem também nos slides que vocês também receberão. Nós podemos pensar aqui que a sociedade em que nós estamos vivendo, ela está passando por um momento de constante busca dessas transformações e pela busca do reconhecimento da identidade africana
nessa sociedade em que o afrodescendente está vivendo. Então, isso acaba fazendo com que nós tenhamos que repensar o tempo todo sobre nossa forma de agir, de viver nessa sociedade e de como nós devemos construir a nossa identidade cultural a partir dessa nossa existência nesse contexto. O próprio Stuart Hall ele vai dizer que a nossa identidade, como a identidade moderna, ela constante, está em constante transformação. Eu não sou apenas um negro. Eu sou um negro que sabe inglês, eu sou um negro que sabe espanhol, eu sou um negro que nasci na língua portuguesa, mas, ao mesmo tempo, eu também sou um negro que sou capaz de aprender outra língua e viver em constante harmonia com o meu semelhante que não é negro e construir minha própria identidade, né? Pois é, nós encerramos esse primeiro bloco, nós vamos voltar daqui a pouquinho trabalhando com mais 2 autores. Espero que todos tenham um bom aprendizado e até mais.